Em São Paulo e nos outros estados da região sudeste, são os Correios que estão armazenando as provas do Enem que serão aplicadas nos próximos fins de semana. Desde 2009, essa era uma tarefa do Exército e a mudança causou surpresa até mesmo nos servidores do INEP, o órgão responsável por organizar a prova. Acompanhe na reportagem em primeira mão de Ana Carolina Moreno e Bruna Vieira. Essa área de 77 mil metros quadrados abriga um dos maiores centros logísticos dos Correios do país. Fica em Cajamar, na Grande São Paulo. Aqui é feita a separação de grandes cargas e encomendas que vão ser levadas a centros de distribuição dos Correios em vários cantos do Brasil. Os caminhões partem e chegam a todo instante. É esse mesmo centro que ficou responsável por armazenar também provas do Enem. A Polícia Federal informou por meio de nota que vistoriou o local em setembro e que o acompanhamento se deu a pedido dos representantes do INEP, instituto responsável pelo Enem, e que o Centro dos Correios de Cajamar foi considerado satisfatório para o armazenamento das provas pelos peritos criminais federais, se tratando de um local considerado com a segurança adequada. Ao contrário do que costumava ocorrer, este ano, nenhuma prova do Enem foi guardada em unidades do Exército nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o Exército, para o Enem 2021, apenas 28 organizações militares do Exército apoiam o armazenamento das provas em municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Isso significa uma estrutura 35% menor do que a mobilizada pelo Exército para o Enem 2020. O Exército começou a guardar as provas depois do escândalo do vazamento do exame em 2009, quando uma prova foi furtada da gráfica. Um pavilhão desse batalhão em Osasco chegou a passar por adaptações para, segundo o Exército, atender às exigências do Ministério da Educação para armazenar os malotes. Hoje, o presidente do INEP foi ouvido em Brasília. Aos senadores, Danilo Dupas confirmou que as provas do Enem que vão ser aplicadas este ano nos estados do Sudeste ficaram sob guarda dos Correios, mas não explicou o porquê da mudança. Referente ao Exército, ele continua, sim, contribuindo com 28 unidades do Exército armazenando as provas, tá bom? Somente uma unidade que, em termos de logística, a equipe técnica alinhando os Correios, decidiram encaminhar para os Correios para ampliar um pouco essa parcela de avaliações lá em Cajamar. A declaração surpreendeu o presidente da associação que representa os servidores do INEP. Eu fiquei agora surpreso de saber que o Exército, segundo foi falado aí, está sendo dito de que o Exército não participou. Eu até quero ouvir esse esclarecimento também do presidente do INEP, porque há anos o Exército vem armazenando as provas e o Exército faz parte dessa rede de governança, onde outros órgãos do governo federal e até órgãos do governo estadual estão envolvidos e dedicados a que a aplicação aconteça. Essa mudança no armazenamento das provas surge como mais um ingrediente na crise já instalada no INEP, que levou a debandada de servidores envolvidos na aplicação do Enem. Especialistas em educação cobram mais clareza das autoridades sobre essas alterações, já que elas impactam o maior exame do país, com mais de 3 milhões de candidatos. Isso significa que nós necessariamente teremos problemas na aplicação do Enem? Não, isso não significa isso, mas fato é que o governo, sem dúvida alguma, adicionou, algumas camadas de riscos a uma operação já bastante complexa. E por isso é tão importante que o governo, tanto o Ministério da Educação quanto o INEP, a liderança do INEP, prestem todos os esclarecimentos que precisam ser apresentados para garantir uma segurança, uma confiança e a transparência necessária para que o Enem possa ocorrer de forma consistente e para que as pessoas, que farão parte dessa iniciativa se sintam seguras. Em nota, o Exército disse que faz o armazenamento das provas do Enem mediante solicitação do Ministério da Educação ao Ministério da Defesa.
O INEP não respondeu aos questionamentos feitos pela nossa produção desde a tarde de ontem.